Olá, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda à resolução do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. A questão que nós vamos resolver hoje, para mim, é a questão mais difícil que caiu a respeito de tributos desde que o exame de suficiência voltou em 2011. Então, quando eu vi essa questão, eu falei, nossa, para que isso tudo, né? É uma questão trabalhosa, envolve muitos conceitos e a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso hoje e eu espero que vocês entendam o que a questão pede, como resolver. E se você quiser ouvir mais de uma vez, através do podcast ou através do canal do YouTube, fica à vontade. Não se esqueça de seguir lá no podcast, se inscrever no canal, dar o seu like. É importante que, se você gostou, você dê o seu like e ajude esse canal a crescer. Bom, a questão que eu estou falando é a questão número 42, prova branca. E essa questão caiu no segundo semestre de 2018. O que essa questão dizia? Uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015. Caixa de 200 mil, capital social de 200 mil. E aí ele vem dando algumas informações interessantes para a gente. No ano de 2016, aconteceram os seguintes eventos. Compra de um veículo por 30 mil à vista. A empresa espera utilizá-lo por 10 anos, enquanto a vida útil fiscal é de 5 anos. Ou seja, nós temos um descasamento aí entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal. Ele já sinaliza isso para a gente. A empresa espera utilizar por 10 anos e o fisco diz que a taxa de depreciação é de 5 anos. Além disso, ele diz o seguinte: apuração da receita de serviços no valor de 70 mil à vista e os custos eram de 100 mil e foram pagos à vista também. Então, essas são as informações de 2016. Durante a resolução, a gente volta nessas informações. No ano de 2017, aconteceram os seguintes eventos: apuração da receita de serviços à vista no valor de 120 mil reais e os custos foram de 100 mil reais e foram pagos à vista também. Aí ele vem dizendo o seguinte: assinale o saldo, presta atenção, ele está pedindo o saldo do imposto de renda e contribuições diferidos, tá? Ele quer o saldo do imposto de renda e contribuições diferidos no balanço patrimonial da empresa em 31 de dezembro de 2017, considerando a alíquota do imposto de renda e da contribuição social de 34%, e que a empresa apresentava perspectiva de lucros futuros em todos os exercícios. Então, ele está pedindo saldo do diferido. Isso é uma informação muito importante para a gente não se equivocar. Bom, opção A, 8.772 reais. B, R$ 9.034. C, R$ 10.812. D, R$ 12.852. Então, vou fazer toda a explicação de forma... É trabalhada essa questão. Achei essa questão muito difícil, principalmente para um aluno de graduação que tem muita teoria, ele não tem tanta prática assim. Mas vamos lá. Como é que a gente começa resolvendo isso? Primeiro, eu preciso saber que o meu veículo custou 30 mil reais e a minha contabilidade, se ela vai depreciar em 10 anos, a minha taxa anual de depreciação é de 10% ao ano. Então, eu vou depreciar 3 mil por ano e ao final de 10 anos o veículo estará 100% depreciado. Já o fisco, ele considera um período de 5 anos. Isso quer dizer que eu tenho uma taxa anual de depreciação de 20% ao ano, o que significa que eu vou depreciar 6 mil reais por ano. Ao final de 5 anos, o veículo estará 100% depreciado. Então, imagine você, eu coloquei a informação de 2016 até 2025 e para vocês poderem, quem está no podcast, quem está no YouTube, né, quem está no podcast não consegue visualizar, mas para vocês entenderem que
eu adquiri um veículo em 2016, eu contabilizo o custo desse veículo em 2016 por 30 mil reais e eu mantenho esse custo, tá? O custo de aquisição, durante os 10 anos aí, que é o período que a empresa provavelmente terá o veículo. Então, eu tenho 30 mil em 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E vou depreciando contabilmente, minha taxa de depreciação contábil não é 10 mil por ano, vou depreciando aí 3 mil por ano. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ao final de 2025, qual é o total de depreciação acumulada que eu tenho? Redutora lá do meu ativo? 30 mil. Então, eu deprecio 3 mil ao ano, debitando despesa de depreciação, creditando depreciação acumulada no ativo, conta redutora de ativo. Então, eu contabilizo despesa de depreciação, credito depreciação acumulada, que é uma redutora de ativo, e vou lançando 3 mil ao ano, até chegar aos 30 mil. Tudo bem. Então, entenda que a depreciação contábil, ela vai seguir a taxa dela, independente da taxa da depreciação fiscal ser diferente. Por quê? Porque a minha depreciação contábil, ela é de acordo com a legislação societária. A minha depreciação fiscal é de acordo com a legislação tributária. Então, uma legislação não se mete na outra. Então, eu vou contabilizar de acordo com a regra contábil. Eu vou tributar de acordo com a regra tributária. Então, eu faço aqui a minha contabilização normalmente de 3 mil ao ano. Ao final de 10 anos, eu tenho o bem totalmente depreciado. Ele vai ter aí um valor contábil líquido de zero. Então, agora vamos montar, e eu espero que vocês tenham entendido isso bem. Se não entendeu, volta aí no início, tá? Escuta de novo, para vocês, porque isso é importante para fazer sentido para vocês, o cálculo do ativo diferido. E aí, ok, contabilizei de acordo com a regra contábil. Então, agora eu vou para o cálculo do tributo, né? Em 2016, ele disse que eu tive uma receita de 70, um custo de 100, mas eu tiro aí também a depreciação de 3 mil, porque está falando de custo, não está falando da depreciação. Então, eu tenho lá receita de 70 mil, custo de 100 mil, mais, né, tira dessa receita aí a depreciação de 3 mil, então eu tenho um LAIR, um lucro antes do imposto de renda de menos 33 mil, eu tenho um prejuízo contábil. 70 menos 100 menos 3, menos 33 mil, então eu tenho um prejuízo contábil de 33 mil. Aí você fala assim, tudo bem, ele não tem prejuízo, ele não tem lucro, não tem imposto de renda para calcular. Não, calma aí. Ele diz o seguinte, que a taxa fiscal é de 5 anos. Na contabilidade, eu não só contabilizei 3 mil, que é 10%. Então, se a taxa do meu fiscal é de 20%, é um total de 6 mil ao ano, o que eu vou fazer aí em 2016? Excluir mais 3 mil reais. Então, eu tenho a depreciação de 10% da minha contabilidade e eu excluo, eu diminuo da minha base de cálculo 3 mil reais. Por quê? Porque eu tenho que diminuir da minha base de cálculo 6 mil reais, porque a taxa de depreciação fiscal é de 20%. Então, o que vai acontecer aí? O meu prejuízo ele sai de 33 mil, com a exclusão de 3 mil, eu fico com um prejuízo fiscal de 36 mil. Lá na playlist de lucro real eu tenho explicando o que é lucro contábil, prejuízo contábil e prejuízo fiscal, tá? Lucro contábil, lucro fiscal. Então, qual é o meu lucro, prejuízo contábil? 33 mil. Qual é o meu prejuízo fiscal? 36 mil. Por quê? Porque eu tenho que considerar uma despesa de depreciação de 6 mil na memória de cálculo. E na minha DRE, eu só considerei uma depreciação de 3 mil. Então, eu excluo 3 mil na minha base de cálculo. Bom,
Em 2017, eu tive uma receita de 120, tiro um custo de 100 e tiro a depreciação de 3. Então, eu tenho um lucro contábil de 10 mil. Sendo que eu tenho que considerar uma despesa de 6 mil de depreciação. Então, novamente, eu tiro os 3 mil reais na exclusão. E aí, o meu lucro contábil de 17 menos 3 mil, eu tenho aí 14 mil de lucro antes da compensação. E aí, lucro antes da compensação de 14 mil. Só que eu não tive prejuízo em 2016, eu não posso compensar até 30% da minha base de cálculo com prejuízo de anos anteriores. Então, eu vou pegar 14 mil, 30%, 4.200. Então, dos 36 mil que eu tive de prejuízo em 2016, eu vou tirar aí, vou usar 4.200, que é 30% da minha base de cálculo de 14 mil, e tenho aí um lucro real de 9.800. Então, essa é a minha base de cálculo, 9.800. Espero que vocês tenham entendido aí de onde eu tirei os 30% dos 4.200 para tirar da base de cálculo. Novamente, tem lá na playlist de lucro real exemplos de como fazer a compensação de prejuízo fiscal, tá? Deem uma olhada, porque se eu for explicar tudo muito detalhadamente, aí vai virar um aulão de 1 hora e meia. Bom, e aí, só para fins de exemplo, eu continuei, tá? Coloquei aqui, 2018 eu excluo 3 mil da base de cálculo, 2019, 2020. Por que eu quero mostrar para vocês? Se eu tenho uma despesa de 3, né, que já diminui minha base de cálculo, e eu tenho uma exclusão de 3, eu estou em cada ano excluindo 6 mil reais. Então, em 2020, eu vou ter excluído 15 mil reais, né? E aí você fala assim, tá bom, mas se eu excluir 3 mil reais na contabilidade, desculpa, eu lancei na contabilidade 3 mil reais todo ano, ao final de 2020, eu contabilizei 15 mil de depreciação acumulada. E você disse que eu ia continuar contabilizando essa depreciação em 21, 22, 23, 24, 25. Então, o que vai acontecer aqui? Ao longo de 5 anos, eu não excluí 3 mil da base de cálculo, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se eu usar os 15 que eu coloquei na contabilidade, mais os 15 que eu excluí da base de cálculo, eu já não excluí 30 mil reais, eu já não diminuí a base de cálculo do meu tributo em 30 mil reais, que é o valor da depreciação. Então, o que você faz a partir de 2021? Você começa a adicionar 3 mil reais. Ué, mas como é que funciona isso? Ué, você não tinha 3 mil contabilizado e você não excluiu mais 3 mil? Isso é uma diferença temporária. Você colocou lá na parte B do LALUR e do LACS. E agora você tem uma contabilidade que está lançando ali 3 mil reais, 2021, 22, 23, 24 e 25, sendo que na memória de cálculo você já depreciou totalmente. Então, você começa a adicionar essas despesas. O que você tinha excluído ao longo de 5 anos, agora você vai adicionar ao longo de 5 anos. Então, deixa eu ver aqui. Eu não coloquei no outro slide. Então, o que você pode observar é, ao final dos 10 anos, você, nos primeiros 5 anos, excluiu 15 mil. Nos últimos 5 anos, você adicionou 15 mil. O que isso significa na prática? Significa que, na verdade, a diferença temporária entre contabilidade e tributo, ela é só o momento em que eu vou usar essa despesa.
A legislação tributária disse para eu usar essa despesa nos 5 primeiros anos, usar totalmente. A legislação contábil diz que não, que é 10 anos. Então, eu só ajusto isso na minha memória de cálculo do lucro real. Eu ajusto, eu faço, tá bom, eu coloco aqui nos primeiros 5 anos, eu diminuo a minha base de cálculo num total de 30 mil, mas eu continuo contabilizando de 2021 a 2025. Então, eu vou adicionando o que eu excluí anteriormente. Por isso que a gente chama de diferença temporária. Não é que essa despesa ela seja indedutível, é que temporariamente o entendimento da contabilidade é diferente do entendimento do tributário. Ok? Novamente, se você não entendeu, volta no início, porque a gente ainda vai continuar. Isso daqui eu só estou explicando como é que calcula, ainda nem cheguei na parte do diferido. Bom, e aí eu vou explicar como é que a gente chegou no saldo do diferido que ele está pedindo. Então vamos lá. Primeira coisa, o ativo fiscal diferido. Eu não tive em 2016 um prejuízo fiscal de 36 mil? A legislação diz que quando eu tenho um prejuízo fiscal, eu posso compensar nas bases de cálculo futura até 30% dessa base. Você concorda comigo que quando eu faço uma compensação de 30% da base, eu estou diminuindo a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social? Então, nesse exercício aqui, lembra que em 2017, o lucro antes da compensação era de 14 mil e a compensação foi de 4.200? Então, duas coisas que eu vou te falar. Primeiro, quando eu tenho um prejuízo de 36 mil em 2016, eu vou lá na parte B do meu LALURA e LACS e vou informar que eu tenho um lançamento a débito, porque prejuízo é devedor. Eu vou lançar esse prejuízo de 36 mil reais. E em 2017, eu tenho um saldo inicial, que vem de 2016, de 36 mil reais, e eu informo que já utilizei 4.200 desse prejuízo. Então, eu ainda tenho 31.800 para usar futuramente. Isso é o meu controle do prejuízo fiscal na parte B. Bom, se você concorda comigo que eu tenho um prejuízo fiscal de 36 mil reais e que quando eu faço compensação eu diminuo a base de cálculo do imposto de renda, se eu tenho 36 mil reais de prejuízo fiscal, quando eu compensar esses 36 mil reais, quanto que eu vou deixar de pagar de imposto de renda e contribuição social? Eu calculo 34% de 36 mil reais. Então, se eu compensasse 36 mil reais na base de cálculo, eu estaria diminuindo a minha base de cálculo em 36 mil reais, e isso significa que eu teria aí uma economia tributária de 12 mil reais 240. Só que eu já usei os 12 mil reais 240, esse é o meu ativo diferido. Eu estou dizendo que eu estou deixando, o meu ativo diferido é o seguinte, eu tenho um prejuízo fiscal, eu tenho expectativa de compensar esse prejuízo na base de cálculo e, portanto, diminuir o meu recolhimento de imposto de renda e contribuição social. Então, eu registro um ativo fiscal diferido. Então, eu tenho um prejuízo fiscal de 36 mil e eu calculo 34% desses 36 mil, que dá 12.240. E aí, eu tenho um ativo fiscal diferido de 12.240. Desse ativo fiscal diferido, quanto que eu já utilizei? 1.428. Aí você fala assim, não, peraí, mas de onde veio esse 1.428? Lembra que no prejuízo fiscal, a gente compensou em 2017, da base de cálculo de 14 mil, a gente não fez uma compensação de 4.200? 34% de 4.200 dá 1.428. Então, quando eu lanço um ativo fiscal diferido de 12 mil
240, eu estou dizendo, olha, eu pretendo futuramente, nos próximos períodos, compensar esses 36 mil reais de prejuízo fiscal que eu tive em 2016. E aí, eu vou economizar 12.240 reais de imposto de renda e contribuição social. E em 2017, quando eu compensei 4.200, eu já economizei 1.428 reais de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, quando eu faço uma compensação, eu reduzo a base de cálculo e com isso eu reduzo o recolhimento do tributo. Então, se ele tivesse me pedindo qual era o saldo do ativo fiscal diferido em 2017, eu responderia 10.812, que é o quanto eu pretendo economizar de tributos, considerando o prejuízo fiscal de 2016, menos o que eu já economizei de tributos em 2017. Então, meu saldo seria 10.812. Mas é isso que ele está pedindo? Não, ele está pedindo o saldo do imposto de renda e contribuição social diferidos. Então, eu tenho que calcular, além do meu ativo diferido, eu tenho que calcular o meu passivo diferido. Mas eu tenho passivo diferido? Tenho. Volta lá. Quando eu excluo 3 mil reais, você concorda que de 2016 a 2020 eu fui excluindo 3 mil reais da minha base de cálculo? Quando eu fui excluindo 3 mil reais da minha base de cálculo, eu fui diminuindo a minha base de cálculo em 3 mil reais. Isso significa que eu fui postergando o recolhimento desse tributo para o futuro. Quando? 21, 22, 23, 24 e 25, quando eu adiciono esse valor na memória de cálculo e eu passo a pagar tributo sobre esse valor. Então, quando eu excluo em 2016, 17, 18, 19 e 20, 3 mil reais, eu estou postergando tributos em cima desse valor, postergando para qual momento? 21, 22, 23, 24 e 25. Então, como ele só está pedindo o saldo de 2017, eu tenho uma postergação de 2016 e de 2017. Aí você fala assim, ué, mas de onde veio 2020? Ué, se você tem uma depreciação de 3 mil reais, 34% de 3 mil reais é 1.020. Então, quando você excluiu 3 mil reais em 2016, você diminuiu a sua base de cálculo em 3 mil reais e deixou de pagar 1.020 de imposto de renda. Quando você excluiu 3 mil reais em 2017 da sua base de cálculo, você diminuiu esses 3 mil reais e deixou de pagar 1.020 reais de imposto de renda e contribuição social. Então, qual é o meu passivo diferido ao final de 2017? 2.040 reais. É o que eu posterguei em 2016, mais do que eu posterguei em 2017. E se ele tivesse pedido o saldo de 2020? Eu ia fazer 2020, 5 anos, dá o quê? 5.100? 5.100. Ok? Então, o que aconteceu aí? Ele só está pedindo de 2017. E quando ele pede o saldo de imposto de renda e contribuição social, eu apresento o saldo líquido, ativo menos passivo. Então, se ele tivesse perguntado qual é o meu saldo de passivo fiscal diferido de 2017, seria 2.040. Aí você fala assim, ué, então por que eu não coloquei 1.020 de 18, 19 e 20? Porque ainda não aconteceu. Eu só posterguei 2016 e 2017. Então, meu ativo fiscal diferido de 10.812, menos o meu passivo fiscal diferido de 2040, me apresenta um saldo líquido de imposto de renda e contribuição social diferido de 8.772. Então, na nossa prova branca, a letra A era a opção correta. E essa questão é muito completa, ela envolve prejuízo fiscal e sua compensação. Você tem que entender o que é uma diferença temporária, o que é um ativo e um passivo fiscal diferido, entender que a apresentação deles é pelo líquido. Então, assim, é muito, muito bacana, é uma questão bem complexa,
mas é bem interessante aí de se compreender. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Volte o vídeo, volte o podcast quantas vezes forem necessárias até você compreender. Não se esqueça, o seu like é muito importante. Siga a gente também nas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho LinkedIn, sempre posto dicas lá de livros, de cursos gratuitos, eventos gratuitos que eu participo, que eu, como ouvinte e que acho interessante. Alguns eu sou palestrante. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção, para você que ficou até aqui e até breve.